Bem-vindo ao canal. Duas notícias nesse vídeo. As duas vieram do site Bound Into Comics e estão repercutindo nos canais americanos. A primeira vem dos filmes da Marvel e fala sobre a atriz Julia Garner, que foi escalada para interpretar a versão feminina do Surfista Prateado, no futuro filme do Quarteto Fantástico. Isso mesmo, mais um personagem masculino que tem a sua história apagada. E a segunda notícia vem dos videogames. O site de videogames IGN ou IGN se desculpou depois que um dos seus jornalistas insultou o diretor do game Stellar Blade. O motivo, se você quiser acreditar, é que o diretor criou uma protagonista feminina atraente para esse jogo. É isso aí, ele foi insultado só por ter criado uma personagem atraente. Depois de cada notícia, eu faço meus comentários. Mas, antes de começar, se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, inscreva-se agora, já que você não estaria assistindo esse vídeo se o conteúdo não fosse de seu interesse. Além disso, pode ter certeza de que dá muito trabalho fazer esses vídeos. Em um movimento tão estereotipado que parece uma paródia, o Marvel Studios anunciou que em vez de Norrin Radd, o herói cósmico, seu futuro filme do Quarteto Fantástico irá apresentar às audiências uma mulher, a Shala Bal, como uma versão feminina do Surfista Prateado. Essa confirmação se tornou pública em 3 de abril, quando, numa entrevista exclusiva, um repórter do site Deadline, Justin Crow, disse que suas fontes confirmaram que a atriz Julia Garner foi escalada para interpretar a Surfista Prateada e será o icônico Arauto de Galactus. Em vez da mudança racial clichê de Norrin Radd, a atriz irá interpretar uma outra personagem, a Shala Bal. Uma nativa do planeta natal de Norrin, chamado Zen-La, Shala foi apresentada na edição de estreia de Silver Surfer número 1, o Surfista Prateado número 1, de 1968. Ela era a namorada de Norrin Radd originalmente. Infelizmente para o casal, a chegada de Galactus fez com que Norrin se oferecesse para ser o arauto dele, e em troca, Galactus iria poupar o planeta. O casal foi forçado a se separar e, como resultado, Shala foi deixado em seu planeta enquanto Norrin saiu para cumprir com as suas obrigações como arauto. Daí em diante, Shala passou os próximos 50 anos como uma personagem secundária de apoio nas aventuras do surfista, e suas aparições tomavam duas formas distintas. Uma temporária reunião com Norrin, e no final eles seriam forçados a aceitar seus destinos novamente, ou uma ilusão aplicada por algum dos inimigos do herói com a intenção de dominar a sua mente. Isso durou até as histórias do título Silver Surfer de 2016. Então, o roteirista Dan Slott promoveu Shala de namorada de Rory para protetora da grande verdade. Nesse papel, ela foi transformada em uma vilã e expansionista cultural que queria apagar as várias culturas do universo e substituí-las pela de seu planeta natal. Além disso, ela teve de enfrentar o seu antigo namorado que queria deter seus planos maléficos. Eventualmente, o conflito deles chegaria a um final quando Norrin, em um momento de desespero, usou seu poder cósmico para apagar a cultura de Zen-La da existência, acabando com as investidas de Shala Bal. Incapaz de aceitar a sua derrota, Shala arrancou a cidadania de Norrin de Zen-La, deixando os dois sem um verdadeiro lar para retornar. É bom destacar que até esse ponto no universo 616 nunca houve uma versão da Shala Bal como surfista prateada. Em vez disso, uma versão da Shala foi vista nas duas últimas edições, em 1997, chamada Earth X ou Terra X, uma minissérie onde ela ganha temporariamente os poderes do surfista prateado e ela foi morta logo em seguida por uma força de invasores celestiais. Assim, o total de páginas que ela passou com os poderes do surfista foram apenas 4, em 2 edições. Além disso, houve a aparição dela em uma edição de O que Aconteceria Se, o What If, em 1982, na edição número 37. Nessa história, quando Norrin se viu livre de ser o arauto de Galactus, Shala Bal se ofereceu a ocupar o seu lugar como arauto em troca de sobrevivência do seu planeta Zen-La. Mas as similaridades acabam por aqui.
e em vez de adotar o seu apelido e a sua aparência, Shala escolheu ser dourada e escolheu o nome de Starbolt. E agora vamos aos comentários sobre essa notícia. Neste ponto, essa futura paródia do quarteto já tem 2 personagens woke, Pedro Pascal como Reed Richards e essa Julia Garner como a versão feminina do surfista. Pode ter 3, caso se confirme o rumor de que Mila Kunis vai interpretar o Coisa, mas não estou nem um pouco surpreso. Apenas ainda espero que algum personagem desse filme seja trans ou haja mais mudanças raciais ou coisas do tipo. Mas parece que foi ontem quando ficávamos contentes com o anúncio de mais um filme da Marvel. Agora, nada mais do que apatia e desinteresse da minha parte. Além disso, aguardo mais um fracasso comercial pela frente, já que a base de seguidores, da qual eu fazia parte, foi totalmente alienada. Eles vêm sofrendo grandes perdas de investidores e também a perda de confiança. Não é uma situação sustentável e não sei até onde eles pretendem chegar. Esse filme dessa paródia de Quarteto Fantástico será mais um fracasso e isso sempre vai aumentar, já que a Disney não consegue fazer filmes da Marvel custando menos de 200 milhões de dólares. Nesse ponto, já sabemos que o filme do quarteto, feito com baixo orçamento em 1994, será sempre o mais próximo em honestidade e em essência com a criação original de Stan Lee. Mas, agora, quem se importa? O legado desses personagens não significa nada para a Disney e eles vão continuar a reescrever a história deles. E o legado do surfista foi destruído. Além do mais, se a Marvel e a Disney feministas querem tanto retratar personagens femininas, bastaria criar novas personagens do zero, mas eles preferem perverter e subverter os personagens que foram criados de maneira honesta. Mas, nessa altura do campeonato, quem se importa com os filmes da Disney? Será que alguém ainda assiste? Eu acho que a Marvel e a Disney afundaram há um bom tempo. Agora vamos para a segunda notícia. Essa vem dos videogames e o diretor do jogo Stellar Blade foi ofendido por um jornalista woke apenas por ter criado uma personagem feminina atraente em seu jogo. Acredite se quiser. O site IGN ou IGN oferece desculpas de maneira oficial depois de um jornalista da filial francesa insultar o diretor de Stellar Blade por ter criado uma protagonista feminina atraente. Em uma surpreendente admissão de erro, o site IGN ofereceu um pedido de desculpas oficial para o diretor de Stellar Blade, chamado Young Tae Kim, depois dele ter feito o desenho da protagonista do jogo, a Eve, de maneira atraente. Em uma prévia do jogo para a IGN da França, o jornalista Ben Ossola escolheu demonstrar a sua insignificante visão do mundo quando ele criticou a visão artística do diretor como nada mais do que fantasias maldosas de um pervertido. Essa é a declaração desse jornalista. Abre aspas. O desenho do jogo, em particular da protagonista, destaca um viés óbvio. Nós vamos combater os aliens, mas se no caminho pudermos agradar aos olhos dos homens, isso é um bônus e o resultado não funciona. Não é nada novo e outros jogos já escolheram destacar as qualidades físicas de suas personagens, mas onde Bayonetta apresentava um icônico desenho, a Eve de Stellar Blade é só entediante, uma boneca sexualizada por alguém que nunca viu uma mulher. Fecha aspas. Evidências em dobro foram apresentadas contra essa acusação. A primeira é que o diretor é casado e a segunda é que o conceito da personagem Eve se baseia na modelo coreana Shin Jae-eun e a personagem foi desenhada numa escala 1:1 através de scanner. Em vez de oferecer uma retratação ou uma correção, o site tentou defender sua falta de integridade jornalística, culpando o público por ter interpretado de forma errada as palavras originais do jornalista. Ele mudou a descrição do seu insulto pela criação de Eve, de, abre aspas, uma boneca sexualizada por alguém que nunca viu uma mulher, fecha aspas,
por, abre aspas, uma boneca sexualizada por alguém que você poderia achar que nunca viu uma mulher, fecha aspas. O jornalista adicionou então mais uma declaração condescendente, dizendo que, abre aspas, essa última frase foi levemente editada pelos falantes de francês, que fingiram não entender o que eu queria dizer, e eles traduziram inicialmente com o tradutor do Google, fecha aspas. Seguindo as críticas dos franceses quanto à maliciosa e maldosa tentativa do jornalista de tirar o corpo fora e de se esquivar, o site IGN da França removeu o nome desse jornalista, que se chama Ossola, da prévia do jogo e manteve a narrativa da tradução errada e da interpretação mal feita, e o artigo original com os insultos foi editado devido ao que eles chamaram de, abre aspas, ameaças de morte, fecha aspas. O site Bounding into Comics, de onde eu tirei essa notícia, avisa que nenhuma prova quanto a essas supostas ameaças foram apresentadas, nem pelo site IGN e nem pelo jornalista. Finalmente, em 3 de abril, o chefe da IGN Central procurou dar um fim a essa situação e, quanto às ofensas do jornalista, ele ofereceu um completo pedido de desculpas para o diretor do jogo. Essa é a nota. Abre aspas. Recentemente, a IGN da França produziu e publicou uma prévia de Stellar Blade, contendo uma passagem ofensiva que nunca deveria ter sido incluída. O texto agora foi modificado e aqui estão as nossas desculpas oficiais. Lembro que a filial da IGN da França é independente e que o editorial da IGN não tem nada a ver com esse incidente. O texto original sobre a prévia de Stellar Blade contém elementos e declarações fora de lugar. Não é nossa intenção desrespeitar, mas reconhecemos que a declaração, em seu sentido literal, está fora de lugar. Nós nos desculpamos verdadeiramente, fecha aspas. No momento, o jogo Stellar Blade deve ser lançado exclusivamente para o PlayStation 5 em 26 de abril deste ano. E agora vamos para os meus comentários a respeito de mais essa pérola. Eles não estão se desculpando, apenas inventaram justificativas. O que aconteceu é que, como diz o ditado popular, foram pegos com a boca na botija. Quiseram ditar regras woke e foram desmascarados mais uma vez. Ao que parece, essa situação estava viralizando e a IGN Central resolveu agir. Stellar Blade deve ser um jogo que vai dar um bom retorno e render um bom lucro. E, além disso, foi um bom momento para ensinar um pouco de humildade para esses palhaços woke. Nos dias de hoje, toda a imprensa, seja de qual tipo for, não consegue fazer uma avaliação crítica sem colocar expressões vazias e subjetivas, como, por exemplo, não há representatividade suficiente ou diversidade. Os sites mainstream de entretenimento, de quadrinhos, games e filmes, estão corrompidos, como esse IGN ou IGN, além de outros, inclusive sites grandes aqui do Brasil. Mas o estrago já foi feito. Uma rápida pesquisa e eles teriam evitado tudo isso. Eles atacaram gratuitamente e desonestamente um diretor que fez seu trabalho de maneira honesta, apenas por ter preferido uma protagonista atraente. Isso mostra quanto esses woke estão fora da realidade. E ainda perguntam por que ninguém leva mais a sério os chamados jornalistas. O problema que eu vejo aqui é que não há necessidade de ninguém justificar a criação de personagens que são belas mulheres, e isso em nenhuma mídia, seja quadrinhos, games ou filmes. E não importa se essa beleza é equivalente no mundo real ou não. Não gosto quando essas pessoas querem fazer essas falsas equivalências para justificar a sua narrativa. Enxergo apenas desonestidade, perversão, maldade e malícia em tudo aquilo que vem do mundo woke. O que vemos aqui, quanto a essa personagem e aos insultos ao diretor que a criou, é apenas mais um exemplo disso. Então era isso que achou dessas duas notícias, a do surfista prateado, que agora é uma mulher, e a da Stellar Blade, em que a personagem nem pode ser atraente. Deixa aí nos comentários.
Valeu, até o próximo vídeo.